Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de Flask. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre templates agora para começar a página inicial de verdade do nosso Toyuter, nosso quase Twitter. Então o nosso Toyuter ele vai ter essa carinha aqui que eu peguei um dos templates padrão, já que o Bootstrap oferece aqui pra gente nos basic templates dele. E aí eu vou utilizar ele como base para a gente construir o restante. A carinha dele é mais ou menos essa aqui. O que a gente vai fazer é basicamente adaptar esse layout que ele tem aqui, que eu peguei o código-fonte dele. A gente adapta esse layout aqui e depois a gente começa a montar com as nossas próprias informações, beleza? Além disso, um comentário, na última aula eu esqueci desse pequeno detalhe aqui. O JavaScript do Bootstrap ele funciona utilizando o jQuery, que é um módulo aí do JavaScript. Então, para a gente poder realmente ver funcionando depois aquele JavaScript que nós importamos lá embaixo, a gente precisa importar também esse jQuery. Vou abrir aqui o nosso index.html e aqui antes do nosso script do Bootstrap a gente vai importar então o jQuery. O jQuery a gente não precisa baixar ele, a gente pode simplesmente importar ele por essa URL que ele deixa disponível aqui pra gente. Então, para quem preferir pode importar, pode fazer o download e então importar ele da mesma forma que a gente importou o arquivo JavaScript do Bootstrap. Caso contrário, pode utilizar essa URL aqui, que é bem tranquilo também. Então, vamos lá, eu vou copiar aqui esse layout e aí eu vou colar ele lá para a gente adaptar. Só que eu não vou copiar ele em cima do index, eu vou deixar o index quietinho, vou criar um novo arquivo HTML, ok? Para a gente mexer nele separado. Então vamos lá, vou salvar ele aqui como base.html, nosso arquivo de base, ok? Então vou salvar ele aqui nos meus templates, salvei, e agora a gente vai adaptar ele. Voltar lá para cima. Ok, então, a primeira coisa, aqui a linguagem já não é nem inglês mais, agora é PTBR, aqui é Brasil. Ok, aqui a codificação. Para quem não conhece de codificação que possibilita a gente utilizar caracteres especiais nas nossas mensagens. Então, às vezes, vou escrever um nome com cedilha, com acento agudo, acento circunflexo, acento tio, enfim. Caracteres que são diferentes dos da língua inglesa, eles não utilizam acentuação, não utilizam cedilha. Então, o TF8 é a codificação Unicode, que tem todos os caracteres que você puder pensar, inclusive caracteres chineses, japoneses, russos, tudo que você puder pensar geralmente está dentro do TF8. Inclusive nossos caracteres especiais da língua portuguesa. Então, para não ter nenhum conflito, meu acento não está aparecendo, coloquei um cedilha, apareceu uma imagem esquisita lá, um monte de código. Para não ter esses problemas, a gente sempre descreve a codificação como sendo Unicode, que aí aparece tudo bonitinho, ok? Eu não vou explicar tudo aqui, isso aqui são configurações de portabilidade para ele não ter problema no Internet Explorer, para ele aparecer bem nos celulares, para ser responsivo. O Bootstrap tem essa característica de ter os perfis responsivos dele, mas para a gente não aprofundar muito no front-end, eu vou pular essa parte. Essas coisas aqui eu vou deixar para o final. O favicon, como a gente ainda não tem imagem, ele vai ficar para o final também, por enquanto a gente vai ficar sem aquela imagenzinha na nossa aba. O nosso título, então, eu vou chamar de Toyuter, igual eu já estava chamando. Toyuter. Aqui a gente vai fazer o import do CSS. Não é mais dessa forma, né? Como a gente viu, agora a gente tem que usar as funções do Python. Então, rl for static. E o file name, aí sim, agora é igual ao que está escrito aqui. File name é o bootstrap.min.css. Beleza, tudo certo. Aqui também são CSS para evitar bugs no Internet Explorer. Só que se eu não me engano, no nosso download aqui, acho que ele nem veio com esse arquivo que ele está tentando importar aqui. Deixa eu ver, aula Flask, app static, CSS.
Ele nem tem esse arquivo aqui. A gente baixou a versão padrão, não vem com esse workaround aqui. Beleza? Esse CSS também aqui seria um CSS específico, mas o nosso bootstrap.min.css já tem tudo por padrão, então a gente também não precisa desse custom aqui. Beleza? Opa. Ok. A mesma coisa para esses de baixo. A gente não tem nenhum especial para o Internet Explorer, tá tudo incluso já no minificado. Tudo isso aqui também acho que a gente vai poder tirar. Na verdade, esses aqui, como são externos, a gente deixa, que faz parte do Internet Explorer também, da adaptação para ele, já que ele tem muitos problemas aí de front-end. Aqui embaixo a mesma coisa, dessa vez a gente vai importar o CSS geral. Então, rl for static e o file name é js/bootstrap.min.js. Beleza. Então tá aí, o nosso JavaScript foi importado, a gente vai ter que importar também o jQuery, que eu vou copiar ele da outra página. Mas de resto parece que tá tudo certo por enquanto. Beleza, deixa eu copiar aqui o jQuery. Se vocês tiverem com alguma dúvida sobre o que eu estou fazendo aqui em questão de Bootstrap, o site é muito bem documentado, então vocês podem vir aqui no getbootstrap.com e dar uma olhada, ok? Beleza. Por enquanto é isso, acho que a gente não tem mais nenhuma adaptação para ver. Como a gente está utilizando o arquivo base HTML, se eu for lá e executar o meu index.html, vai continuar do mesmo jeito, porque está ligado ao arquivo index. Se eu tentar ligar ao arquivo base, agora sim, tá como já o nosso base.html, ok? Vou deixar no base por enquanto para a gente ver as modificações que nós iremos fazer nele. Só para dar uma explicada geral de como que o Bootstrap trabalha. Basicamente, você vai aplicar classes no HTML que você for construir e, a partir dessas classes, ele vai estilizar o que você está utilizando ali. Então, eu sei que um container tem esse estilo, um header tem esse outro, o menu de navegação tem esse outro estilo e assim por diante, beleza? Então, tudo que nós fazemos com o HTML vai ser estilizado pelo Bootstrap a partir dessas classes. Não tem muito o que mudar aqui por enquanto, tem só texto mesmo de preenchimento, não tem informações. Mas ok, essa é a minha página de index. Só que agora eu vou criar também, por exemplo, uma segunda página. Se eu falar que eu quero criar, deixa eu ver, uma página de login, ppl.route, e aqui vai ser login, certo? Def login. E ela vai retornar o render template também. E é a mesma coisa, a gente está utilizando a base e vou importar a base. Só que se eu for para a página de login, ela vai ter o mesmo template da minha página de index. Eu quero que ela tenha um template diferente. Só que a única coisa que eu queria que eles tivessem igual fosse esse menu, as duas páginas fossem iguais, fosse nesse menu aqui em cima. Eu quero que elas mantenham esse menu. O restante, para mim, tem que ser tudo diferente. Minha página de login tem que ter um formulário para eu fazer o login. Ela não pode ter só essas informações. Então, aqui eu preciso fazer uma modificação. E que modificação que vai ser essa? Eu vou remover tudo que está nessa página base e vou deixar apenas o que for referente a todas as páginas. Ou seja, tudo que as outras páginas tiverem em comum, eu vou deixar nessa base. O que elas não tiverem em comum, eu vou deixar em páginas separadas, ok? Então, o que elas vão ter em comum aqui? Por enquanto, o menu. O restante, no caso, seria daqui até aqui no footer. Isso aqui eu vou excluir. Então, isso aqui já não é em comum mais. Opa. Esse meio aqui já não é uma parte em comum entre as páginas mais. Se eu atualizar aqui, sumiu tudo que estava no meio, tanto aqui quanto na página de login, beleza? Então, agora ficou só o que elas têm em comum, certo? E agora, na minha index, eu vou apagar o que eu tinha antes e vou substituir pelo que eu quero que apareça na index, que é aquele conteúdo que estava lá no meio, certo? Beleza. Porém, se eu vier aqui na minha index e atualizar,
ela ainda não está exibindo aquele conteúdo. O que eu tenho que fazer para que aquele conteúdo seja exibido? Nós vamos trabalhar com um negócio que se chama herança de templates. O que significa isso? Eu vou herdar na minha view index o template base, ou base. Para isso, eu vou falar isso aqui, ó, bem no início do arquivo. Vou colocar aquela sintaxe de código Python e vou falar extends base.html, ou seja, esse arquivo aqui ele estende o arquivo de base. Só que só isso também não é suficiente. Olha só, ele ainda não carregou. Porque eu ainda não estou falando onde que eu quero que essa informação seja inserida. Eu preciso inserir ela em algum lugar. O Flask não vai saber automaticamente onde ela deve ser inserida. Para eu informar isso, eu vou, aqui no template de base, criar um bloco, escrevendo assim, block, e dando um nome para ele. Por exemplo, block content, que é o conteúdo. E aqui eu vou falar end block, ok? Então, aqui eu indiquei, olha, esse aqui é o bloco de conteúdo. E agora eu posso vir aqui onde eu estou estendendo esse bloco e falar, olha, tudo que está aqui dentro é do bloco de conteúdo. Então, é para ser inserido naquele local onde está o bloco de conteúdo. Deixa eu ver. Isso aqui... Opa, eu vim para o base. Opa. Aí. Então, isso aqui nesse template index tem que ir para aquele lugar do template base. Agora, se eu atualizar... Opa. E salvar o arquivo, que eu acho que eu esqueci de salvar. Não, tá salvo. Vamos ver o que eu fiz de errado, mas era para ter funcionado. Ah, é claro, eu tenho que mudar aqui também a minha função. Agora ela não é mais a página base. A gente só estava vendo a base antes. Agora ela é a index. Tinha esquecido isso desde o início. Então, como eu tinha esquecido, deixa eu voltando aqui dar uns Ctrl Z só para vocês verem. Se eu não tivesse feito isso, de colocar os blocos, realmente não teria funcionado. Só estender a página não funciona. Então, é necessário indicar em que lugar que a gente vai fazer essa inserção. Para isso, a gente utiliza os blocos, beleza? Então, a partir do momento que nós estamos utilizando o bloco na página index, a gente também vai inserir conteúdo nesse layout da base. Além disso, nós podemos modificar conteúdo. Por exemplo, aqui no título. Eu vou criar aqui um bloco, que eu vou chamar de title, que é o título. E ele está rodeando, aqui ele está no início e no final aqui do meu título oficial, que é o Toyuter. Beleza? Só que se eu vier aqui na index e criar aqui esse mesmo bloco, o bloco title, e falar que o título na verdade é index, end block, e eu vier aqui na index, ele vai substituir o meu título aqui em cima, olha, ao invés de Toyuter, ele vai mostrar o título que eu coloquei aqui na index. Ou seja, sempre que eu pego e insiro alguma coisa dentro de um bloco, se já existe informação lá na base no meu template base, dentro desse bloco, essa informação vai ser substituída pela que eu coloquei aqui. Ah, mas ao invés de substituir o título por index, eu quero só adicionar a palavra index no final, tipo assim, colocar um tracinho e adicionar isso àquele título que já existia. Aí eu vou usar esse comando especial aqui que é o supper, uma função supper. Acho que é assim mesmo que a gente usa, vamos ver. Beleza, olha só. Quando a gente utiliza o supper, ele vem na forma de mensagem aqui, tá vendo? Como se a gente estivesse exibindo uma mensagem, ele é uma função. Quando a gente utiliza o supper, o que ele faz? Ele mantém o conteúdo original e acrescenta o conteúdo que nós estamos inserindo. Então, no caso aqui, ele não substituiu o título original por tracinho index. Ele acrescentou ao título original tracinho index, beleza? Ok, então essa é a nossa página index. Se eu entrar no login agora, eu vou ver que ela continua uma página diferente da index. Ela usa o quê? Apenas o template de base, beleza? Só esse template aqui que se manteve o mesmo, o restante está diferente. Tá aí, essa é a nossa página index. Eu vou remover essas informações aqui por enquanto, vou deixar só o padrão mesmo de index. A gente não precisa mais dessa variável user porque nós não estamos mais utilizando ela. Mas é isso aí, agora a gente tem uma página de index. A gente pode preencher ela com conteúdo qualquer aí, vocês podem
personalizar, por exemplo, aqui com uma mensagem de bem-vindo. Bem-vindo ao Toyuter. E aí fala o que é o Toyuter aí embaixo. Então, a gente pode personalizar a nossa página. Por enquanto, eu vou deixar ela assim, mas fica aí a critério de vocês. Na próxima aula, a gente continua criando novas páginas para a nossa aplicação, beleza? Até a próxima, então.